Continuando nosso trabalho com o sistema monetário, ou com o dinheirinho, como que vocês mesmos dizem, nós vamos trabalhar essa atividade. Vai ser troca de moedas por cédulas, ok? Pedro e Luísa resolveram juntar somente moedas de R$1 em seus cofrinhos. Eu acho que aí tem muita gente que junta moedas de R$1, hein? Eu pelo menos junto. Pedro, ele tem essa quantidade de moedas. Ok? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moedas de R$1. São R$10, certo? E a Luísa tem essa quantidade. 1, 2, tá? Conta aí. Ok? E aí você vai responder. Quantas moedas de R$1 o Pedro tem? Eu até contei para dar o exemplo para vocês. E a quantidade de moedas da Luísa. Conta aí. Quantas moedas de R$1 a Luísa tem? É fácil, né? Tá. Pedro resolveu trocar as suas moedas de R$1 por uma nota de 10. Vamos ver, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moedas de R$1 dá R$10. Então, ele conseguiu trocar as 10 moedas de R$1 por uma cédula de 10. Aqui já tá feita, é o exemplo. Agora tem essa pergunta, e a Luísa? Ela poderá fazer essa troca? Sim ou não? E aí você vai ter que explicar o porquê. Vamos voltar lá na Luísa um pouquinho. Conta aí. Quantas moedas de R$1 ela tem? Você já contou, você já respondeu aqui. Ela pode fazer essa troca? Trocar 10 moedas de R$1 por uma cédula? Sim ou não? E aí você vai explicar o porquê, tá bom? E aqui nós temos uma tabela. Circule as moedas formando grupos de 10 e depois preencha a tabela desenhando notas de R$10 formadas e as moedas que sobraram. Você vai ter essa tabela, ok? Então, aqui, nessa primeira linha, tá? Moedas de R$1. Vocês vão contar quantas moedas de R$1 que nós temos aqui. Essa aqui eu vou contar para você, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. 11. Você tem 11 moedas de R$1. Dá para trocar por nota de 10? Então, você tem 11. Faz um grupinho de 10. Fez? Dá para trocar? Por quantas notas de 10? Por uma nota de 10? Por 2? Por 3? Não sei. E vai sobre a moeda? Quantas? Então, ó, vamos de novo. Contem quantas. Olha aqui na coluna, na tabela. Nós temos 3 colunas de moedas, notas de R$10 e moedas que sobraram. Vamos olhar na primeira linha. Contem aqui quantas moedinhas nós temos. Contaram? Dá para fazer grupo de 10? Dá, né? Você vai ver que dá. Quantas notas de 10 você vai pegar? Você vai trocar 10 moedas de R$1? Tá, por quantas notas de 10? Você vai colocar aqui o número de nota de 10, né, que você vai conseguir trocar por essas moedas. E aqui, as moedas que sobraram, que você não pode agrupar aqui, que vai passar de 10. Você vai fazer a mesma coisa na segunda linha. Conta aí, quantas moedas você terá aqui? Deu para formar grupinho de 10? Deu. Então, você vai trocar 10 moedas de R$1 por quantas notas? Vai sobrar moeda fora do grupinho? Quantas moedas que sobram? Tá? Então, é sempre juntando 10 e trocando por notas. Ok? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Pessoal, não precisa imprimir, você pode fazer no caderno. Ok? E no caderno não precisa copiar o enunciado. Só coloca as respostas. Beijo.